Hoje o assunto, a gente vai falar de jejum intermitente e eu vou contar para vocês sobre esse projeto de emagrecimento que a Andrea nós montamos para ajudar as pessoas a emagrecerem, né? E é um lançamento de um curso, né? Eu já tinha marcado essa live hoje às 9 horas da noite para falar para as meninas que já estão no projeto sobre jejum intermitente. E aí coincidiu de eu conseguir finalmente colocar o que eu precisava no ar hoje do projeto. Então eu falei assim, vou aproveitar já as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, para explicar para vocês que estão aqui, para as pessoas que vão assistir depois, né? Chama o pessoal aí, Andréia, chama o pessoal do grupo lá para vir para cá. O nome do nosso projeto se chama NutriFitness Personal, né? O foco dele é para pessoas que querem emagrecer de 3 a 10 quilos em 2 meses. Então, o nosso plano é um plano bimestral, ok? Depois, se a pessoa quiser continuar, ela pode continuar. Mas a gente focou primeiro nesses 2 primeiros meses. Por quê? Final de ano é um dos objetivos maiores das pessoas, né? Quererem emagrecer agora nesse final de ano. Engordar, festa, Réveillon, tem tudo isso. Então, a maioria das mulheres, né, homens também, eles necessitam de manter o peso e emagrecer para conseguir ir para a praia tranquilamente, para conseguir ir para a piscina, comer, né, de uma forma assim, não ficar se culpando depois, logo no primeiro mês do ano, por conta do peso corporal. Né, do excesso de gordura que acaba ganhando, né, nesse tempo, e também porque toda virada de ano, um dos objetivos das pessoas é o emagrecimento. Então, a gente pegar agora novembro, dezembro, ou quem entrar em dezembro, pode fazer dezembro e janeiro, né? Não tem uma data limite para você entrar. Mas, se você entrar antes, você vai ser beneficiado com conteúdos mais frescos e também com um desconto maior, ok? O objetivo, então, como eu estava falando, pessoas que querem emagrecer de 3 a 10 quilos em 2 meses e pessoas que querem mudar os hábitos alimentares e sair do sedentarismo e ir para uma atividade, uma vida mais ativa e mais saudável. Como que funciona essa questão? Primeiramente, da alimentação. Como eu falei, tem a Andréia, nutricionista, e ela vai orientar. A pessoa que entrar no nosso projeto, ela não vai receber uma dieta individualizada, assim como ela não vai receber um treino de atividade física individualizado. Não é uma consultoria, é um programa. Logo, nós vamos ter exercícios para todas e orientações nutricionais para todas. Na parte de orientação nutricional, como que isso vai ser direcionado? Logo que a pessoa se inscreve no projeto, a gente tem um questionário para a pessoa responder. Ela responde, então nisso a gente já vai ter um conhecimento básico de como é a sua rotina. O questionário onde a gente vai saber um pouco como está a sua alimentação, os seus hábitos diários, a sua rotina, enfim. Além disso, a gente pede para as pessoas mandarem as medidas. Tem tudo explicadinho lá no curso, como que faz, como que consegue medir e tudo mais. Não precisa se preocupar em relação a isso. Porque com essas informações, a Andréia, que é a nutricionista, ela vai conseguir passar para vocês, né, para quem se inscreveu, uma orientação mais adequada. Não chega a ser uma dieta personalizada, mas é uma orientação bem específica para aquele modo, para aquele estilo de vida que a pessoa está vivendo atualmente, a fim de que ela consiga caminhar e melhorar esses hábitos alimentares, certo? Então a pessoa vai receber vai receber sugestões de cardápio na semana, receitas, super receitas práticas e bacanas de fazer em casa, baseadas na low carb, como foco nosso é o emagrecimento, e além de muito conteúdo no grupo nosso de WhatsApp fechado, que só quem se inscreve faz parte, e a Andréia sempre está mandando dicas super bacanas ali também para as pessoas e explicando coisas da nutrição e de como o organismo funciona em relação à alimentação e dieta. Esse é um dos pontos.
O segundo ponto um outro ponto nessa parte nutricional é justamente o jejum intermitente, que está englobado no programa também. A gente explica melhor para as pessoas como elas podem fazer, né? Não é uma coisa complexa, mas a gente orienta também nessa parte porque é uma das ferramentas essenciais hoje em dia para você ter um resultado positivo no emagrecimento e principalmente na perda de gordura nessa região abdominal aqui, tá? Agora falando, e a gente fica aí na live, que mais daqui a pouco eu vou dar uma explicação bem bacana sobre as questões do jejum intermitente, falácias, né, que falam do jejum intermitente, se você vai passar mal, e entre outras coisas. Voltando ao projeto, a questão do exercício físico. Quando a pessoa se inscreve, vocês vão receber um login e uma senha. Então, não é mais aquela coisa de ficar enviando vídeo por WhatsApp e tudo mais. Você tem um login e uma senha onde você vai fazer parte de uma área de membros. E dentro dessa área de membros, você vai ver os módulos do nosso projeto. E inclusive os treinos diários, né? Treinos semanais. Então tem o módulo primeira semana. Você vai ver lá, treino 1, a série, como que você faz. Tem um vídeo do exercício explicando. Eu vou gravar amanhã para vocês, só um pedacinho, só pra vocês ficarem curiosos, para vocês verem como é que é muito bacana por dentro do projeto, tá? Então vocês acessam por lá. Como que você pode acessar? Pelo computador ou pelo celular. Então, se você tem uma internet bacana, você pode treinar no parque, você pode treinar onde você quiser, não precisa ser só dentro de casa. E dentro de casa você pode usar o seu Wi-Fi ou a sua internet móvel pelo celular, tablet ou computador, ok? Então, isso eu acho que é um diferencial bacana. Você vai ter um acesso só seu para entrar lá e acessar os seus treinos. Qual que é a metodologia que a gente está usando no treino para o treinamento físico? HIIT e treinamento intervalado. Qual que é a diferença? O HIIT é um tipo de treinamento intervalado, né? Como a sigla diz, é um treinamento intervalado de alta intensidade. O treinamento intervalado você tem o HIIT, que é alta intensidade, e você tem outros tipos de treinamento intervalado. Então, são os dois que a gente utiliza. O que são esses treinamentos? Exercícios de 4 séries, né? De 4 até 15 minutos. Então, você pode fazer em casa ou qualquer lugar, não precisa de equipamento nenhum, no máximo um colchonete ou uma toalha para você poder fazer exercícios de abdominais, entre outros que envolve deitar no chão. Mas o bacana é que não precisa de material e o tempo deles é muito curto, né? Então, se o seu dia hoje está apertado, é melhor você fazer 4 minutos do que não fazer nada. Se você não pode fazer nem 4 minutos, eu vou colocar dicas lá dentro para essas pessoas que elas querem entrar no projeto, como a gente já tem aluna, mas ela é muito resistente a fazer atividade física. Então ela vai começar muito pequeno, mas muito pequeno, por exemplo, você fazer 30 agachamentos antes de você tomar banho. Sabe? É melhor do que nada. Então são dicas bem bacanas assim para você começar a entrar numa rotina, se você ainda não consegue fazer nem os 4 minutos de atividade física por dia. Então esse é o básico do programa. E como a gente está falando de mudança de estilo de vida, a gente resolveu também incluir no projeto treinamento de corrida, porque a corrida é uma coisa super bacana para mudar o estilo de vida da pessoa, né? As pessoas começam a correr, elas começam a ficar viciadas em corrida, elas querem participar de provas, elas começam a acordar cedo num domingo, num sábado para poder fazer atividade física. Então isso é um grande diferencial e um grande aliado para quem que pode ser útil também na mudança de estilo de vida, ok? Então esse praticamente é a base do nosso projeto. Como eu já deixei aqui em post, tem meu WhatsApp, me chama que eu vou explicar melhor para vocês, se ficar alguma dúvida, essa questão de área de membro, login, senha, como vocês fazem para acessar, mas é muito, muito, muito legal, tá bem? E já está aberta as inscrições, faz de tudo aí para entrar agora em novembro, para que vocês consigam chegar aí no Natal, final de ano, com o corpo bem bacana, poder ir para a praia, para a piscina, ficar bem à vontade. Agora vamos falar um pouquinho de conteúdo, né? De jejum intermitente. O
que é um assunto bem bacana e que tá na modinha, vamos dizer, mas é uma coisa extremamente antiga, é uma coisa que faz parte da fisiologia do nosso organismo, do nosso... Tem como emagrecer comendo de tudo? Tem, com certeza tem como emagrecer comendo de tudo, ô Márcio. Claro que você vai dosar esse tudo, né? Mas tem. Tem como você não se restringir de nunca mais vou comer X alimento ou Y alimento. Mas dependendo do nível de percentual de gordura que a pessoa tá, com certeza ela vai ter que passar por determinados períodos de uma restrição maior de determinados alimentos, principalmente carboidrato, açúcares, para ela conseguir ter um resultado satisfatório. Mas isso não quer dizer que ela nunca mais vai comer um doce, que ela nunca mais vai comer uma macarronada, um pão, e por aí vai, a não ser que faça parte do estilo de vida dela, como hoje em dia muitas pessoas adotam, né, realmente um estilo de vida low carb, vivem à base de mais de proteínas e gorduras do que carboidratos e açúcares. Mas até mesmo pessoas que fazem isso têm os seus momentos de, como chamam de lixo, né, o dia do lixo, onde eles comem essas outras coisas, açúcares e gorduras, açúcares e carboidratos, porque é bacana, é um choque no organismo também, que por incrível que pareça depois ajuda também no emagrecimento, desde que isso seja... Tem as doses, né, gente? Tem as doses. Mas quero dizer que nem num sistema extremamente rígido, como uma low carb bem intensa, a pessoa deixa de comer para sempre um doce ou um carboidrato, tá bom? Ó, mais gente chegando por aqui. Jejum intermitente, quero saber, todo mundo. Então vamos lá, Rafa, vamos falar de novo. Mas podem mandar perguntas, tá, gente? Que eu vou respondendo. Mas vamos falar do jejum. Como eu tava falando... hoje em dia ele é modinha, mas assim como um HIIT, por exemplo, um treinamento intervalado, um treinamento funcional, são coisas que já existem há muitos anos. E as pessoas fazem uma repaginação nas coisas e sempre vem aquelas modas, assim, né? Isso agora funciona, isso não funciona. E com o jejum intermitente, infelizmente, aconteceu isso. De durante muito tempo ele ser visto como um vilão, e hoje em dia ele... tá em voga aí. E por quê? Vamos começar por algumas falácias, né? Eu acho que um dos maiores maus que até eu já cometi como profissional, porque a gente aprendeu isso na faculdade, o American College, que é uma das maiores instituições de exercício físico e de saúde no mundo, né? Americano. Então, ele praticamente que dita regras de alimentação e de atividade física. Durante muitos anos se preconizou o quê? Vocês têm que comer de 3 em 3 horas. São duas coisas que fizeram as pessoas engordarem muito nos últimos anos. Reparem, comer de 3 em 3 horas, todo nutricional, todo profissional de saúde praticamente falava isso, 90% das pessoas. E a base da pirâmide alimentar. Quem que lembra da pirâmide, né, alimentar, você tem a base era de carboidrato, se eu não me engano depois... proteína, agora eu não tô lembrando, e gordura, enfim, ou um alterna outro. Mas a base era carboidrato. E é justamente o contrário que tem que ser pra gente emagrecer, né? Hoje em dia as pessoas estão acordando para a vida novamente, estudos novos comprovando que o quê? Quanto mais carboidrato, mais açúcar, mais você vai engordar. E por incrível que pareça, a gordura, que já foi tão vilã, se ela estiver associada, por exemplo, a baixo consumo de carboidrato e a gordura, ela vai ser e a proteína, ela vai ser extremamente benéfica, tanto para o emagrecimento quanto para a saúde. Então, essas duas coisas fizeram as pessoas comerem mais carboidratos e açúcares e deixar o jejum de lado, porque mandavam elas comerem de 3 em 3 horas. E outra coisa, não pular o café da manhã. Então, quantas pessoas a gente já viu que não tem vontade nenhuma, não tem, assim, fome, se sente mal de tomar um café da manhã e foi obrigado, até eu mesmo, né, já falava para aluno, não fica sem tomar café da manhã, que não sei o quê. E é uma bobagem em determinados, se você levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, que muita gente não precisa, ninguém vai morrer, ninguém vai passar mal se fazer exercício físico em jejum, por exemplo.
Então, essas são as duas mentiras. E agora vamos para alguns benefícios, né, do jejum. Ele é saudável, ele é seguro, ele não tem contraindicação, então todo mundo pode fazer, como muitos povos antigos e atualmente fazem. Se você pegar judeus, eles fazem. Se vocês pegarem comunidades árabes também, se eu não me engano, eles também fazem. E na época, acho que é o Ramadã, se eu não me engano, eles fazem durante vários dias seguidos jejuns que se a Ana estiver aqui ainda, a Ana é judia, ela pode me corrigir, mas se eu não me engano fica desde da manhã, né, quando o sol se nasce, até o pôr do sol a pessoa fica em jejum. E ninguém morre por causa disso, muito pelo contrário, as pessoas adquirem mais saúde. Por quê? Um terceiro motivo das pessoas engordarem é resistência à insulina. Então eu falei do excesso de carboidrato, do excesso dessa questão de ficar comendo de 3 em 3 horas. E a terceira, que eu considero hoje em dia a mais importante de todos, a ser combatida no processo de emagrecimento, é a resistência à insulina. É o combate a o que você pode vir a adquirir, que se chama resistência à insulina. O que é isso? Quando a gente come, você começa... Quando a gente come e faz o processo de digestão, começa a haver a quebra de glicose. Quando essa glicose chega no sangue, ela precisa ser retirada. E ela vai ser armazenada ou nos músculos, ou vai todo o processo tal, em forma de gordura. Quem que tira essa glicose do sangue para armazenar em outros órgãos do corpo? A insulina. Quando você come toda hora, tipo, por exemplo, a questão de comer de 3 em 3 horas, ou todo mundo que fica beliscando. Por que ficar beliscando engorda? Um dos motivos é esse, toda hora você libera pico de insulina. Isso causa uma desordem, não vou ficar entrando em detalhes técnicos aqui, mas isso causa uma desordem muito grande no organismo. E altera a questão hormonal e tudo mais, é onde a pessoa começa a engordar. E se ela tem toda hora a insulina sendo liberada, ela cria um problema hormonal metabólico que se chama resistência à insulina. Então, a insulina para de agir e aquilo você começa a acumular mais gordura. Então, isso e principalmente na região abdominal. O jejum intermitente, ele é ótimo para quebrar isso. Quando você faz ele acima de 15 horas, o básico seria 15 a 16 horas, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, dependendo do nível de obesidade da pessoa, o quanto ela quer emagrecer e por aí vai, ela começa a reestabelecer o seu organismo para que ele se torne mais saudável. Então você consegue prevenir a resistência à insulina, se você ainda não tem, e você consegue diminuir esse processo e talvez até zerar esse problema através só da mudança da alimentação e com o jejum intermitente. Então ele vai te emagrecer porque ele vai atuar diretamente nesse problema, além da própria questão calórica, que você vai estar um tempo grande sem ficar se alimentando, e isso geralmente vem associado a uma reeducação alimentar. Então você não sai do jejum e vai comer que nem um louco, porque você vai perder 15, 16 horas de esforço que você fez, você não vai perder para se entrochar de um monte de bobagem de comida. Então também não é assim que funciona, certo? Quanto tempo normalmente em jejum e quanto tempo sem jejum? Adorando, muito interessante. Não sabia. Que legal, Paula. Então, Rafa, como eu falei, 12 horas, 13 horas ainda é muito pouco, porque o corpo está acostumado já a ficar geralmente esse horário. Então, você tem que desequilibrar o seu organismo para que ele se reequilibre. E o preconizado, para que você tenha o mínimo preconizado, para que você consiga realmente ter mudanças, tanto no peso corporal, composição de gordura, né, de percentual de gordura, e o sistema de saúde, como eu falei, não ter problema de resistência à insulina, diminuir triglicérides, diminuir colesterol, diminuir taxa de glicemia que evita diabetes, tudo isso é 15, 16 horas pelo menos. Então, como que você pode fazer isso para não se tornar algo pesado e maçante no seu dia a dia? Aproveita à noite, as suas horas de sono, para que você introduza essa rotina de jejum no seu dia a dia. Então, se você comeu 7 horas da noite, você vai comer no outro dia só, né? Dá o quê? 7,
lá pelas 11 horas, meio-dia. Isso, 16 horas. Isso, conta o tempo dormindo, com certeza. Não precisa ser durante o dia. Né? Até porque, por exemplo, você tem jejum de 24 horas, de 32 até de 72 horas, que obviamente acima de 24, se eu não me engano, até 24, 36 ainda é saudável, mas mesmo assim, acima de 24, o mais seguro é você fazer com um acompanhamento nutricional e médico. Agora, o que é extremamente saudável, vocês não precisam se preocupar. 15, 16 horas é tranquilo, ninguém vai morrer, ninguém vai passar mal e todo mundo vai conseguir alcançar resultados. Você nunca fez? Começa pouco, uma vez na semana, 2 vezes na semana, já tá ótimo, com certeza você vai conseguir também já começar a sentir diferença. E quando começar a fazer, repara principalmente, como eu falei, nessa região mesmo, abdômen, culote, né, as mulheres e tudo, que é onde mais a pessoa vai sentir resultado. Terceira falácia, alguma pergunta? Gente, tô falando muito rápido. Terceira coisa que eu separei aqui, porque o jejum é um tema muito grande. A gente pode falar de jejum no exercício, jejum na corrida, mas eu separei esses aspectos. O terceiro é a questão da massa muscular, que inclusive também, infelizmente, eu ouvi isso muito na faculdade. No Brasil, infelizmente, as coisas demoram muito para acontecerem e as coisas atualizarem, né? E quando atualizam, às vezes ficam restritas a determinados autores, a determinados livros. Então a gente demora um pouco para... Eba, chegou, Rodrigo! A gente demora um pouco, às vezes, para quebrar paradigmas, infelizmente. E durante a época de faculdade, eu ouvi muito artigo falando que jejum, você ficar muitas horas sem comer, você diminui sua massa muscular. O que é uma extrema mentira. E por 2 motivos. Vou falar um motivo só hoje, que é a questão do GH, para não me estender muito. Tem muitos estudos que comprovaram que você fazendo esses jejuns de 15, 16 horas e inclusive mais horas, 24, 36, você eleva os níveis de GH no seu organismo em vez de diminuir. E o GH, para quem não sabe, é o hormônio do crescimento que está extremamente interligado, né? Um dos responsáveis pelo aumento de massa muscular e pela manutenção da massa muscular. Então, se antes acreditava que você ficar em jejum, você perderia massa muscular, é o contrário. O organismo ele vai queimar a gordura, porque a gordura é o que o corpo precisa quando a gente está em repouso, por exemplo. Agora que eu estou parada falando com vocês, eu estou queimando gordura. Vocês que estão aí me assistindo, vocês estão queimando gordura. Não sei se vocês estão fazendo uma super atividade física enquanto me escutam. Então, o principal substrato energético do organismo é a gordura. Quando você consegue colocar uma atividade física intensa, que você queima mais essa gordura, inclusive quando você está em repouso, que são os HIITs e o intervalado que a gente usa no NutriFitness Personal, que é o nosso programa. Quando você usa outras estratégias alimentares, como o jejum intermitente, você aumenta esse gasto energético através da gordura e continua armazenando a proteína, a massa muscular, que é algo extremamente precioso para o corpo. Tá? Um dos motivos é essa questão do GH. Outra coisa que acham, às vezes, com a questão do jejum intermitente, como eu falei, vai passar mal, vai desmaiar, vai ficar fraco. E não, claro que até você passar por um processo de adaptação, por exemplo, os primeiros dias que eu fiz, ou que qualquer pessoa faça, ela vai sentir dor de cabeça, porque ela não está acostumada, ela vai sentir um pouco de peso na cabeça, na nuca, o corpo meio fraco. Mas isso acontece geralmente nas horas assim que o seu corpo está acostumado, até o momento que ele está acostumado. Vamos supor que você fique 6 horas geralmente no seu dia sem comer, tranquilamente, você não sente nada. Quando passar dessas 6 horas é onde o seu corpo vai sentir. E aí geralmente é onde vai dar esse pico de dor de cabeça, de mal-estar. Mas é coisa de meia hora, no máximo 1 hora, você vai ver o corpo parece que acostuma e você esquece de novo. E aí você vai, e aí passa 15, 16 tranquilamente. O nosso corpo ele é muito adaptável e ele é muito inteligente, então isso é muito bacana. Ele não funciona, né, como às vezes assim, muito
se isso é A, isso é B, então, sabe, 2 mais 2 são 4. Não é assim. O corpo é muito mais complexo e ele tem as próprias soluções para os problemas que talvez ele mesmo cause, a não ser quando você tem a disfunção mesmo, que são as doenças. Mas se você pegar lá na antiguidade, eles tinham, né, as comunidades antigas, pré-históricas, enfim, que fosse na época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, você não tinha um acesso à alimentação da forma que a gente tem hoje. Que eu abro a minha geladeira, eu abro o meu armário, eu atravesso a rua, eu tenho um hortifruti, eu vou na outra esquina, eu tenho um supermercado. Não existia isso. Então, como que o ser humano ia sobreviver se ele precisava caçar, se ele precisava sair em busca de um alimento, se a maioria das vezes ele estava em jejum e ele precisava buscar esse alimento? Imagina se o metabolismo dele ficasse lento, se a massa muscular dele diminuísse, ele ia morrer. Então, como que ele ia sobreviver? Então, o nosso corpo ele foi adaptado para isso. E é muito bacana que essa questão do metabolismo, de falar que vai diminuir, também é a mesma coisa do GH, é o contrário do que falam. O GH aumenta e o metabolismo também. Coisa de, se você fizer aí, tem estudos que mostram, se eu não me engano, aumento no metabolismo de 3 a 6%, se você faz jejum de 15 a 16 horas, 2, 3 vezes na semana. Obrigada, Ale. Bom que vocês estão gostando. Por isso que eu vou continuar falando aqui enquanto tiver. Então, são muitas falácias que às vezes a gente escuta e deixa de estar praticando e fazendo várias coisas que são boas para o corpo e, né, para emagrecer, e fica preso a certos paradigmas aí. Tá? Então, resumindo, não vai perder massa muscular. No começo você pode sentir mal-estar, mas isso não quer dizer que você vai passar mal. Evite no início fazer exercício físico em jejum, se você não está acostumado. Procure um dia que, por exemplo, você não vai sair numa sexta-feira e nem no sábado de manhã. Então faz, porque aí você vai aproveitar suas horas de sono e vai acordar tranquilo na sua casa. Você vai se adaptar até acostumar e ver como o seu corpo reage. Isso é muito importante. Sempre preste atenção no próprio corpo para ver. Isso aqui funcionou para mim, isso aqui não funcionou. Porque não adianta você sair falando fazendo coisas que qualquer profissional fala, seja eu ou qualquer um outro. Como foi o caso de comer de 3 em 3 horas, que todo mundo, em vez de prestar atenção no próprio corpo, saía fazendo e às vezes acabava engordando. Bom, gente, acho que eu falei o principal, né? Acho que deu para tirar algumas dúvidas aí, quebrar alguns paradigmas de vocês em relação a esse tema que eu me apaixonei, assim, esse ano. Pena que eu demorei tanto, mas deu bem resultado, é bem legal. E hoje em dia eu super indico para os meus alunos, oriento eles através também com dicas e conhecimento de nutricionista, principalmente a Andrea, que está nesse projeto comigo. Manda comentário aí, manda as dúvidas, se tiverem, tanto em relação ao projeto, quanto em relação a essa questão do jejum, tá bom? Então espero vocês aí e vou ficar muito feliz que quem assistiu divulga pro pessoal o projeto. Muita gente aí da minha cidade, Carmo de Minas, São Lourenço, tá entrando, pessoal aqui de São Paulo. Então, uma nutricionista e uma personal trainer passando muitas informações para vocês, treinos, orientando a mudar de hábitos. Uma super oportunidade aí para mudar de vida mesmo, para começar o ano bem. Terminar e começar o ano bem, né? Então, boa noite para vocês. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. E vão ter mais lives. Fiquem atentos aí que agora a gente vai pegar firme nos conteúdos e nas dicas, tá bom? Boa noite, gente.